Olá pessoal, vamos resolver mais algumas questões da disciplina de Mercado Financeiro de Capitais. Aula atividade número 2, questão 3. É utilizado para avaliação do desempenho de fundos com o objetivo de que investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos e investimentos, também conhecido de índice de recompensa pela variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos, relacionado ao risco, medido pela variância e consequente desvio padrão. O conceito exposto no texto base refere-se ao... Então, o índice que está se referindo à questão é o índice de Sharpe. É o indicador que mede o retorno excedente de uma aplicação financeira em relação a outra aplicação livre de risco. Esse indicador é utilizado para comparar fundos e carteiras de investimento e começou a ser desenvolvido nos anos 1960 pelo economista William Sharpe. Segundo o método desenvolvido por Sharpe, apenas olhar a rentabilidade do investimento não basta. É preciso comparar o seu retorno com o de uma aplicação conservadora livre de risco. Em outras palavras, o índice mostra se valeu a pena correr mais risco para obter determinado retorno. Assim, o índice de Sharpe analisa o retorno de uma aplicação, descontando o resultado que o investidor teria se tivesse aplicado seu dinheiro em algo menos arriscado. No Brasil, podemos utilizar o CDI como referência. O índice de Sharpe também considera em sua forma a volatilidade do investimento, que é o quanto ele oscilou em determinado período. Assim, esse indicador é uma forma mais sofisticada de expressar com qual nível de risco uma aplicação oferece determinada rentabilidade. Um exemplo: considere o investimento em renda fixa que rendeu 125% do CDI em um ano. De cara já é possível notar que ele superou o rendimento de um ativo livre de risco, o CDI, em 25%. Se esse for um investimento basicamente em renda fixa pós-fixada, que oscila pouco, ou seja, tem baixa volatilidade, o resultado será um índice de Sharpe com um número positivo e alto. Quanto mais alto for o índice de Sharpe, melhor foi a performance desse investimento em relação ao risco que ele oferece. Então, qual é o índice que é utilizado para a avaliação do desempenho de fundos que tem o objetivo de que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos? Também é conhecido de índice de recompensa pela variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos, relacionado ao risco medido pela variância e consequente desvio padrão. Esse índice é chamado de índice Sharpe, alternativa à letra C. Quarta questão: os produtos das mesas de captação e das mesas de empréstimo fazem parte das mesas de operações financeiras. Em relação a esses produtos, assinale a afirmativa verdadeira. Então nós temos aqui: hot money é uma operação de empréstimo de curtíssimo prazo, demandado para suprir necessidades permanentes de caixa de empresa. O CDB é um título que o investidor poderá aplicar seus recursos e optar por uma renda fixa ou variável. O CDI é negociado entre instituições financeiras e investidores. A letra certa é a letra D. A taxa Selic é aceita como taxa livre de risco e referencia o custo do dinheiro no mercado financeiro. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros de empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. A taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Banco Central opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic, definida na reunião do Comitê da Política Monetária do BC, o Copom. Na prática, o que acontece? Quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera, e com isso o custo de captação dos bancos muda. Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos de empréstimo e cartões de crédito ficam mais altos. Quando a taxa Selic sobe, isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. Quando cai, isso estimula o consumo.
Então, a gente é correta a letra D, a taxa Selic é aceita como taxa livre de risco e referencia o custo do dinheiro no mercado financeiro. A taxa Selic ela é regulada pelo Banco Central e ela tem que estar de acordo com a política econômica que é feito de tempos em tempos, planejado, uma reunião chamada de Copom, que visa o quê? Controlar a inflação. Se o governo aumenta a taxa de juros, significa que ele está querendo controlar a inflação. Por quê? Porque aumentando a taxa de juros significa menos dinheiro do mercado, mais dificuldade de emprestar dinheiro. E isso tende a quê? A diminuir a procura pelos produtos, porque tem menos dinheiro. Diminuindo a procura, a tendência é diminuir o preço desses produtos. Agora, se eu abaixo a taxa de juros, o que acontece? Os produtos tendem a ficar mais caros. Por quê? Na verdade, fica mais barato. Por quê? O que acontece? Quando eu abaixo a taxa de juros, tem mais dinheiro no mercado. Tendo mais dinheiro, a procura vai ser o quê? Bem maior. Então, gente, a taxa Selic serve para controlar a inflação no mercado. É um dos indexadores principais de controle de inflação. Repetindo, aumentei a taxa de juros, o que vai acontecer? Menos dinheiro no mercado. Se eu tenho menos dinheiro no mercado, eu tenho menos procura. A tendência é o produto o quê? Diminuir o preço. E a inflação o quê? Diminuir. Ao contrário, eu diminuo a queda de taxa de juros. Então eu aumento a queda da taxa de juros, diminuo os juros. O que vai acontecer? Quando eu faço essa diminuição do juro, aumento o nível de empréstimo, porque os juros estão menores. A procura pelo empréstimo vai ser maior. Consequentemente, mais dinheiro circulando. Se eu tenho mais dinheiro circulando, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar mais os produtos. E aí o que vai acontecer? A tendência é que o preço suba, porque a procura está muito grande. E o preço subindo, o que vai acontecer? A inflação também sobe. Por isso, não é muito bom abaixar a taxa de juros sempre. É sempre bom um pouco aumentar essa taxa de juros para controlar a inflação. E é isso que a taxa Selic é um dos instrumentos que visa o quê? Controlar essa oscilação da inflação. Então, alternativa letra D, taxa Selic. Indo para a aula atividade 3, temos a primeira questão. O mercado de câmbio é aquele que envolve a negociação de moeda estrangeira entre pessoas interessadas para comprar e vender. No Brasil, esse mercado não pode ser praticado livremente. Deve ser conduzido por instituição para intermediar as operações. O Banco Central é o órgão normalizador desse mercado. Sobre as operações de câmbio, considere as afirmativas a seguir. Então nós temos aqui várias alternativas, nós vamos ver qual é que está certa aí. Dentro do mercado cambial, existe o mercado intercambiário de moeda, ou seja, para acertarem suas posições de câmbio, poderão negociar moedas entre si para entrega no ato ou futuro. Assim, o mercado interbancário funciona como regulador da liquidez do mercado de câmbio e também como uma fonte de captação de moeda nacional. Segundo Pinheiro, para que as operações em moeda estrangeira ocorram em ambiente seguro, conforme já dissemos, há necessidade de intermediadores financeiros, sendo que no Brasil estão autorizados a operar no mercado de câmbio bancos em geral, exceto de desenvolvimento, em todas as operações de mercado, bancos de desenvolvimento e caixas econômicas em operações especificamente autorizadas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de corretores de câmbio, sociedades corretoras ou distribuidores de títulos e valores mobiliários, em compra ou venda de moeda estrangeira, em cheques vinculados a transações unilaterais, operações de câmbio manual, cheques de viagem, exportações e importação, operações do mercado interbancário regulamentadas pelo Banco Central. Agências de turismo, somente quando, em trocas de moedas, dinheiro ou cheques relativos a viagens internacionais, ou seja, fica restrito a essa troca de moedas se caso ocorra o quê? Uma viagem internacional. As agências de turismo podem também fazer essa troca de moedas. Meios de hospedagem e turismo. Troca de moeda estrangeira em espécie ou cheques relativos a turismo no país. Podemos citar como exemplo os hotéis e pousadas que trocam moeda estrangeira por reais para seus hóspedes. Então é correto falar que a alternativa 3 e 4 é que estão corretas. Por quê?
Alternativa 3. Estão autorizados a operar no mercado de câmbio os bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento, investimento e agências de turismo. Correto. 4. Dentro do mercado cambial existe um mercado interbancário de moeda, como nós lemos no primeiro slide. Ou seja, para acertar suas posições de câmbio, poderão negociar moedas entre si para entrega no ato ou futura. Portanto, essa alternativa está correta. 3